40% dos pacientes que falecem no trauma grave falecem por hipóxia, 25% por hemorragia. Acho que vocês estão lembrados desses gráficos, certo? Falamos sobre segurança de cena, falamos sobre sinalização, paramentação, segurança própria, né, proteção individual, e falamos sobre o X, sobre contenção de hemorragia semelhante. Todo mundo lembra? Sim ou não? Sim. Beleza, vamos para o próximo, que é o A. Vias aéreas pérvias, patência de via aérea e manutenção de coluna cervical. Tá? Quando a gente fala em patência de via aérea, a gente precisa lembrar que o que é mais importante, que é o que mata o doente, é a hipóxia. Mais do que qualquer outra coisa, o que vai matar o doente rapidamente é hipóxia. Hipóxia é causada por quê? Por dois tipos de obstrução. Obstrução de via aérea. Obstrução de via aérea. Obstrução extrínseca. Presença de corpos estranhos dentro da boca e do faríngeo do doente. Prótese dentária, dente, sangue, vômito, lama, grama, bosta de galinha. Um monte de coisa. Tá? E obstrução intrínseca ou anatômica, que é a queda da base da língua. E isso é o que a gente mais vê nos pacientes politraumatizados. Tudo bem? Obstrução extrínseca ou mecânica, obstrução intrínseca ou anatômica. E isso acontece por conta de quê, principalmente? A base da língua ela tem uma íntima relação com a via aérea. No momento em que você encontra um paciente com rebaixamento importante do nível de consciência, ele não tem a capacidade de ter uma sustentação dessa base da língua, e a língua cai para dentro da via aérea e obstrui a via aérea. E o doente morre asfixiado. Ele pode não ter nenhuma outra lesão. Ele teve um TCE, teve um trauma crânioencefálico. O que vai matá-lo não é o TCE, é a hipóxia. Tudo bem? E é por isso mesmo que algumas medidas devem ser realizadas. Bom, frente a um quadro de um politrauma, você recebeu um paciente politraumatizado na sua sala de emergência, você é um médico emergencista. De que maneira vocês acham que a gente deve avaliar inicialmente a patência da via aérea desse doente? Da maneira mais simples possível. Só você perguntar e esperar ele Pergunta o falar. nome dele. Pergunta o nome dele. Ô, acabou? Como é que é o seu nome? Outra pergunta muito importante também. Você se lembra de tudo que aconteceu? Automaticamente você já está perguntando algo que você vai ver lá no dele, que é a amnésia acionária. Isso já vai te favorecendo o pensamento de que exames de imagem você vai precisar pedir para esse cliente. Tudo bem? Então, a primeira coisa, pergunta o nome dele. Você se lembra de tudo que aconteceu? Se o cara te responde consciente e orientado, uma resposta coerente, você tem certeza que o cérebro dele está recebendo oxigênio de maneira adequada, certo? Se ele está recebendo oxigênio da maneira adequada, significa que ele não tem obstrução de via aérea. Está conseguindo sustentar a base da língua. E se por acaso o cara começa a responder, e aí, você se lembra de tudo que aconteceu? Ah, laranja. Pô, o cara está vinagre, né? Certamente ele já deve ter algum grau de obstrução dessa via aérea. Ou se ele começa a falar de uma maneira ruidosa, como uma cornagem, por exemplo. O que é cornagem? Falar igual o Lula. Cornagem. Abafa, deixa quieto. Beleza? Ou seja, falar de uma maneira extremamente ruidosa. Isso é cornagem, é obstrução intrínseca de via aérea. Beleza? Tudo bem? Se isso está acontecendo, provavelmente ele está tendo queda da base da língua. Ou ele tem uma obstrução extrínseca. Próximo passo que a gente deve fazer: avaliar esse nível de consciência. Lembrar que escala de Como de Glasgow a gente só vai ver no D. Isso é verdade. Mas a gente não pode fazer algum tipo de avaliação inicial no A, certo? Se o doente está consciente e orientado, falando normalmente, ele vai ganhar tudo? Dificilmente. Muito dificilmente. Agora, se ele chega completamente apagado, você faz vários estímulos dolorosos e o cara nada, ele é um forte candidato a ganhar tudo, certo? Sim ou não? Sim. Isso no trauma. Considerando outras possibilidades, fugindo um pouquinho do trauma. Vamos sair um pouquinho do trauma, tá? Agora falando em vias aéreas de emergência. Emergência. Todo paciente que chega rebaixado no nível de consciência na sua sala de emergência, ele vai ganhar tudo? Não. Por quê? Porque às vezes pode ser por hipoglicemia. Por quê? Às vezes pode ser por hipoglicemia. Outras causas. Hipoglicemia é uma. O que você vai fazer? Desta. Glicose. Você faz o destro e faz a glicose. O cara, pimba, acorda. Não merece o tudo. Me dá um exemplo. Uremia. Uremia.
consegue ter algum grau de consciência. Pode estar confuso, mas não inconsciente completamente. Me dá um exemplo clássico. Às vezes é o uso de psicotrópico, também que Intoxicação você consegue exógena. fazer reversão. Intoxicação exógena, tá? Essa semana nós perdemos uma enfermeira, moça linda, extremamente bem competente, que era viciada em fentanil. Ela pegou 2 frascos do carrinho de emergência, levou para casa, injetou 2 frascos de fentanil na veia. Pois é. E aí, esses casos, entuba ou não entuba? Tem que usar o antídoto, né? A resposta é depende. Depende de quanto tempo ela utilizou e de quanto tempo ela demorou para chegar na sua sala de emergência. Passou de 2 horas, pode entubar. Ela já tem algum grau de obstrução de via aérea e grau neurológico comprometido. Tá? Até 2 horas você pode utilizar o antídoto, que no caso, naloxona. Tá bem? No trauma, agora vamos voltar para o trauma. Mesmo que o doente esteja chapado, o cara encharcou a vela demais, tomou 3 litros de vodka, dirigiu, bateu a cabeça contra o volante, chegou obnubilado, ou seja, chegou totalmente apagado na sua sala de emergência. Entuba ou não entuba? Entuba. Entuba ou não entuba? Ituba. Entuba sempre. No trauma, entube sempre. Porque você não tem a certeza se ele tem uma lesão neurológica associada. Pode ser só da bebedeira? Pode. Se for só da bebedeira, problema dele. Mas você garantiu uma via aérea definitiva para esse doente. Até você levar ele para tomo e ter a certeza de que realmente não tinha nenhuma lesão associada. Mas não dá para descartar, né? No trauma, sempre tudo. Beleza? Mas ainda considerando, além do nível de consciência, as obstruções. Lembrando que nas obstruções extrínsecas, quando a gente viu aquela... o paciente chegou lá com a boca cheia de mato. A primeira coisa que você vai fazer, perguntou o nome, o cara não respondeu. Você vai abrir a boca dele e vai começar a tirar aquele monte de mato que tem na boca dele. Começa a fazer a limpeza de todo aquele material, daqueles corpos estranhos que tem lá. Você vai achar prótese, dente, vai achar diabo ali. O cara ele pode ter vômito? Pode. Pode ter sangue? Pode. Nesses casos, você faz aspiração ativa. E o aspirador, de preferência, com ponta rígida. Os aspiradores que se usa atualmente, aquela ponta mais flexível, ele não dá conta de você aspirar secreções mais espessas, como vômito, por exemplo. Os de ponta mais rígida, por eles serem mais largos, você consegue uma sucção melhor. Tá? É justamente isso aqui que eu estou mostrando. Tudo bem? Beleza? Muito bom para antes. Muito bem. Então, eu fiz a desobstrução mecânica, tirando os corpos estranhos que tinha lá dentro. Eu aspirei a via aérea do ambiente e ele continua rebaixado. O que pode estar acontecendo? Tá, vamos falar. Queda da base da língua, certo? Queda da base da língua, sim ou não? Sim. Muito bem. O que eu devo fazer imediatamente? Cânula. Não. Antes disso. Antes de cano. Antes de tudo. Elevação da... Isso, as manobras de desobstrução de via aérea. Antes de entubar esse doente, faça as manobras de desobstrução de via aérea. Você já limpou a via aérea do cara. Agora o próximo passo, ele pode estar tendo... Ele está rebaixado no nível de consciência, provavelmente por conta da queda da língua. Ele está fazendo hipóxia. O que você vai fazer? Jaw thrust e chin lift. Lembra disso? Uhum. Sim ou não? Sim. Acabou de ver. Então deixa eu pegar uma hora de escoteiro. Essa aqui é a Margarida, tá, pessoal? Ela perdeu um pouco de peso. A Margarida tá ocupada, tá com a filhinha dela. Chin lift. Você vai pegar o mento do paciente e vai puxar para baixo. Tá? Tudo bem? No caso é para cima, porque o doente aqui ele tá de pé. Quando você for avaliar o doente, ele vai estar deitado. Você simplesmente vai puxar para cima. E isso já faz a desobstrução da via aérea. Chin lift é isso. Diferente do jaw thrust, que aí você usa as duas mãos. Com os dedos, com os terceiros quirodáctilos, você coloca no ramo da mandíbula, empurra para frente e com os polegares você abre a boca. E essas manobras vocês fizeram no boneco. Creio que sim. Quem não fez, vamos fazer semana que vem. Beleza? Manobras de desobstrução de via aérea e com isso a base da língua ela já sai fora do jogo. Obrigado, Margarida.
Vai falar, né? Não. Geralmente tá dando conversa. Bom, muito bem. Então, limpamos a via aérea, desobstruímos a via aérea, aspiramos a via aérea, fizemos as manobras de tirar a língua do jogo. O doente não acorda. Ou melhor ainda, o doente acordou. A grande maioria das vezes os doentes acordam. Só de você fazer isso o doente acorda. Próximo passo. Se você tirar a mão, a língua vai cair de novo e o cara vai rebaixar. Dá pra você ficar segurando ele com o quê? Não dá. Você tem que ver o cristante das letras. Vai deixar a Margarida lá segurando? Não dá. Porque ela tem que te ajudar a fazer outras coisas. Tá? Em pacientes parcialmente conscientes que estão apresentando rebaixamento de nível de consciência por conta da queda da base da língua, você pode utilizar um dispositivo que é a cânula nasofaríngea. Alguém aqui já viu? Uhum. Já viram ou não? Sim. Beleza. A cânula nasofaríngea, vou trazer na aqui. Cânula nasofaríngea é uma cânula rígida, ela não é flexível, é uma cânula rígida e você introduz dentro da narina do doente, ela para exatamente na valécula, mantendo a base da língua para cima. Você pode ficar acordado com esse negócio espetado no nariz que você consegue manter o seu nível de consciência. Tudo bem? Cânula nasofaríngea inicialmente. Existem dois outros dispositivos, que é a Guedel, vocês já conhecem, vocês já viram o que é uma Guedel, e a máscara laríngea, em pacientes com rebaixamento importante do nível de consciência, que mesmo com as manobras de desobstrução intrínseca, mantém rebaixado o nível de consciência, pois se você estiver num ambiente controlado, como intra-hospitalar ou dentro da sua viatura, você pode colocar uma cânula de Guedel e iniciar movimentação com angu, a ventilação com angu e máscara. Tudo bem? Agora, se você estiver num ambiente hostil, dentro de um ambiente, um cenário pré-hospitalar, um ambiente hostil, você vai perder tempo em ficar entubando? Não. Você simplesmente, o paciente está rebaixado no nível de consciência, desobstruiu e limpou a via aérea, fez a manobra, não respondeu, máscara laríngea e aspa. É igual toniquete. Tudo bem? Uhum. Em ambientes hostis, de preferência para sempre utilizar máscara laríngea. Não perca tempo em colocar cânula de Guedel e ir usando. Não, põe a máscara laríngea e raspa. E linha na pica. Beleza? Dentro de ambientes controlados, você pode colocar uma cânula de Guedel. Lembrando que tanto a máscara laríngea quanto a Guedel precedem a intubação orotraqueal. O que vocês estão fazendo é ventilando o seu doente. Ele só não está ventilando, ele só não está oxigenando por conta da obstrução, por conta da queda na base da língua. Mas você, com esses dois dispositivos, você consegue ventilá-lo. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Ótimo. Muito bem. Um outro uso da máscara laríngea é em casos em que você não conseguiu entubar. Você tentou e não conseguiu entubar. Mas você precisa ventilar o doente, você precisa oxigenar. Ninguém vai te criticar se você utilizar uma máscara laríngea. Beleza? Eu vou falar disso mais pra frente. Pensando em vias aéreas definitivas. Primeira coisa, quero saber qual é o conceito que define uma via aérea definitiva. Você. Você. Ou é via aérea cirúrgica, que faz o centro cirúrgico, com trato químico, ou é... Qual é o conceito de uma via aérea definitiva? O que define uma via aérea definitiva? Continua, tá certo? Eu não sei explicar o resto, mas é um Explica nas suas palavras. abaixo da cadeia, abaixo Quer não? da... Tá quase. Vamos lá? Alguém pode ajudar? Da epiglote? Não. Não resolveu não, porra. Vamos lá? Então vamos lá. São três coisas que definem o que significa uma via aérea definitiva. Não é porque ela vai permanecer para sempre. Esse nome é ruim. É um nome bem ruim, tá? Ele é traduzido do inglês. Mas o que caracteriza uma via aérea definitiva são três coisas. Cânula abaixo das pregas vocais, com ou sem balonete insuflado, ou cuff insuflado, e obrigatoriamente acoplados a uma fonte de oxigênio suplementar. São essas três coisas que definem uma via aérea dita definitiva.
tubo inserido abaixo das pregas vocais, fixação com balonete ou cuff, com ou sem. Existem tubos pediátricos que não têm cuff, e isso não significa que a via aérea não seja definitiva, mas obrigatoriamente presas a uma fonte de oxigênio suplementar. Tudo bem até aqui? Isso vai cair na prova? Não vai não. Olhando para esse desenho, há 2 erros. Quero que vocês apontem esses erros. Intubação seletiva. A primeira delas, intubação seletiva. Qual o outro? Segundo erro, crasso. O balonete que não está completamente inflado. Tem a ver com o balonete, mas não é... Ele está abaixo das cordas vocais? Cara, na verdade não. Esse balonete, você já viu um tubo orotraqueal? Aham. O balonete ele fica no meio do tubo ou no final do tubo? No final. É. Tá bom? Esta é a imagem. Tudo bem aqui? Critérios de viária definitiva? Deu para entender? Isso aqui vai cair na prova, com certeza. Tá? Em fazendo uma laringoscopia, é isso que a gente precisa tentar enxergar. Tá bom? Essa é uma laringoscopia tranquila, em que eu estou enxergando absolutamente todos os aspectos da laringe e que eu não vou ter dificuldade absolutamente nenhuma de intubar. Eu estou vendo 3 estruturas principais. A epiglote na região superior, eu estou vendo as pregas aritenoides na região inferior, essas 2 bolinhas embaixo que vocês estão vendo, as pregas vocais e a luz da traqueia. Só entubar. Não precisa muito. Tudo bem? Esta é a imagem que eu quero que vocês guardem do que é uma via aérea boa para poder entubar. Agora a pergunta, na prática, é assim que vocês vão ver em todos os casos? Não, com certeza não. Com certeza não vai ser. Tem muitos fatores anatômicos que dependem para que você possa visualizar isso aqui. Como tamanho de pescoço, obesidade, tamanho da língua, microvinatia, ou seja, uma série de alterações anatômicas que o doente possa ter, que ele vai impedir de que você tenha uma visualização tão boa quanto essa. E é justamente por isso que a gente precisa falar sobre sequência rápida de intubação. Alguém pode me definir sobre a sequência rápida de intubação? É um protocolo pré-estabelecido para diminuir os erros e dar um direcionamento para realizar a intubação. Perfeito. Fala de novo, bem alto. Vixe Maria, já esqueci. Vixe Maria. Vamos lá. É um protocolo pré-estabelecido para diminuir erros e fazer com que o procedimento tenha mais eficiência. Exatamente. São uma sequência de procedimentos para um controle seguro de via aérea. Para que na hora que você fizer a laringoscopia, você intui de prima. Sucesso da primeira passagem. A primeira tentativa. Tudo bem? É uma sequência de coisas que você precisa fazer. Não é uma sequência difícil de ser feita, não é uma sequência difícil de você entender. Vocês vão entender que, inclusive, é uma coisa bem lógica, tá? Este próximo slide eu quero que vocês guardem muito bem na cabeça de vocês. Quero que vocês guardem muito bem, tá? Isso aqui não é para prova, isso aqui é para vida. É para vida, beleza? Se eu consigo entubar, entubo e beleza. Sem novidade. Agora, não consigo entubar, mas eu consigo ventilar ou consigo oxigenar, vou utilizar uma máscara laríngea, guedel e ventilação por bulbo. Tudo bem? Então não consigo entubar, mas eu consigo ventilar. Não tem problema. Passo uma máscara laríngea e ventilo o seu doente. Passo uma cânula de guedel e ventile o seu doente. Por outro lado, não consigo entubar e também não consigo ventilar, criptirodostomy. Vou repetir. Consegui entubar, parabéns, beleza. Próxima letra. Não consigo entubar, mas consigo ventilar, cânula de guedel ou ambu com máscara laríngea ambu. Não consigo entubar e nem ventilar, criptirodostomy. Guarda isso para a vida. Eu vou falar disso aqui mais pra frente. Beleza? É lógico que para a gente poder falar sobre falha de intubação, a gente precisa ter alguns preditores de dificuldade. E clinicamente existem alguns preditores de dificuldade, que é essa novo mnemônico aí, que é o LEMON. Beleza? O que significa o LEMON? Uma regrinha mnemônica, cada letra representa uma ação que você deve desempenhar antes mesmo de você colocar o laringoscópio na boca do seu doente.
Primeira coisa, inspeção visual. Você vai olhar para o cara, se o cara tem pescoço curto, se ele é atarracado, parece que tartaruga ninja, se ele tem uma interpnatia, língua grande, obeso. Tudo isso daí já é um preditor. A avaliação, essa é a coisa mais importante do Lemon, tá? Regra 332, na imagem eu vou explicar melhor. Se por acaso você fizer essa inspeção, cube 3 dedos dentro da boca do seu doente, 3 dedos entre a glote e o mento, e 2 dedos entre a via aérea e a glote do seu doente, a chance de intubação vai ser tranquila. Pode intubar na boa, que a chance de você encontrar alguma coisa ruim aí é mínima, praticamente mínima. Tudo bem? 332? Tranquilo. Tudo bem? Próxima letra, N de Malampati. Alguém lembra aquela expressão de Malampati? Sabe o que isso é? Ou o que significa? Enquanto eu não consigo ver a úvula. Não só a úvula, as estruturas da horoscopia, na verdade. O Malampati nada mais é do que uma classificação para você fazer uma horoscopia direta. Você vai olhar a boca do doente. E o que você precisa enxergar? 4 coisas. O palato, a úvula, a fauce e os pilares amidalianos. Malampati 1, você conseguiu ver os 4. Sem novidade. Malampati 2, você só não consegue ver as pregas, os pilares amidalianos. Todo o restante você consegue ver, não é só um. Tá? Malampati 3, você só consegue ver o palato e a úvula. No Malampati 4 você não vê nada, só vê o palato. Quais são os mais difíceis? O 3 e o 4, obviamente, porque você não consegue nem enxergar direito. Agora, existem alguns pacientes que mesmo o cara abrindo bem a boca, pondo a língua bem lá para fora, você consegue ver até a via aérea. Tem alguns casos bem raros mesmo de que você consegue ver a via aérea, tá? Isso é um preditor de dificuldade. A horoscopia é um preditor de dificuldade. A próxima classificação, ela não entra no Lemon, mas eu trouxe como curiosidade para vocês. Vocês já ouviram falar na classificação de Cormack? Sim ou não? Não. Não. O pessoal da anestésio usa muito isso, tá? A classificação de Cormack já é uma classificação na laringoscopia. Você já está fazendo a laringoscopia. E isso é um preditor de dificuldade ou não. Isso tem ambas, tanto o Malampati quanto o Cormack, eles têm principalmente a ver com o tamanho da língua do doente. O cara pode ter uma língua do tamanho de um boi, que muitas vezes você não vai ter esses graus mais leves para você poder intubar com tranquilidade. Então, só 3 coisas que vocês precisam ver: epiglote, prega vocal e as pregas aritenoides. No grau 1 você está vendo os 3. No grau 2 você só consegue ver a epiglote, um pouquinho da prega vocal e as aritenoides. No grau 3, só epiglote e aritenoides. Você não vê prega vocal. Já é mais difícil. E no grau 4, só epiglote. Isso tem a ver com o tamanho da língua. Legal? Não significa que um Cormack 3 ou um Cormack 4 você não vai conseguir intubar. Consegue. Você até consegue. E existem algumas manobras que na aula prática eu vou ensinar vocês a fazer. Tudo bem? Não entra no Lemon, mas eu acho interessante vocês saberem a classificação de Cormack. Ainda no Lemon, tem mais 2 letras: obesidade e a mobilidade do pescoço, que para nós, aqui no trauma, ela é importante. Até porque esse doente aqui ele vai estar com colar cervical. Você vai poder fazer uma hiperextensão cervical para intubar esse doente? Não. Tá certo? Então isso entra como um preditor de dificuldade. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Sim. Muito bem. Então, lembrando os caminhos da sequência rápida de intubação. Você deve preparar seu material. A primeira coisa, você vai preparar todo o seu material. Chegou um doente, você limpou a via aérea dele, aspirou a via aérea, fez as manobras de desobstrução da língua. O doente continua obnubilado. Você vai colocar uma cânula de Guedel e começa a ambusar. Você pode, e o cara tolerou Guedel. Quem tolera Guedel, tolera tudo. Beleza? Quem tolera Guedel, tolera tudo. Então prepare o seu material. Você está ambusando. Enfermeira, por favor, pode preparar aqui a sequência de intubação. Laringoscópio, tubo. Posso deixar uma máscara laríngea? Posso. Posso deixar um buge? Posso também. Posso deixar material de cirúrgico, de crico? Também. Estou aqui ambusando meu paciente. E o paciente ele ainda está reagindo.
ele ainda tem algum grau de reação. É um Glasgow de 4, ele ainda está apresentando ventilação e está um pouco combativo. Qual que é o próximo passo que eu preciso fazer? Medicação. Alguém, não sei se foi dessa turma ou se foi da outra, que tinha me pedido para falar sobre as drogas de indução. Eu trouxe. Tá? Então, preparação. E vamos falar sobre as drogas de indução e para intubação. Isso aqui é importantíssimo, tá? Não para a prova, mas também para mim. Qual é o meu objetivo enquanto sedar o meu doente? Eu preciso suprimir totalmente a consciência, utilizando drogas que assim o façam. E de preferência drogas com o menor impacto hemodinâmico possível. Então, eu vou lidar com opioides. Opioides a gente sabe que vai alterar a hemodinâmica de maneira importante. Eu vou utilizar hipnóticos, que também fazem uma alteração importante do ponto de vista hemodinâmico. Bloqueador neuromuscular. Bloqueou, intubou. Então, cuidado para usar BNN. Toda vez que for utilizar um bloqueador neuromuscular, intube seu doente. E depois, eu preciso manter esse doente sedado, intubado. Aí sim, com um pouco mais de segurança, eu posso utilizar fentanil e midazolam. Mas fentanil e midazolam não são as drogas de escolha para intubação orotraqueal. Porque, como eu falei, fentanil é um opioide forte e que causa uma alteração hemodinâmica importante, principalmente com o aumento de hipotensão e principalmente tórax rígido, dependendo da maneira como você infunde essa medicação no paciente. Tá? Midazolam, ela é uma droga cardioplégica horrível, péssima. Para o nosso meio, que é trauma, a grande maioria dos pacientes que a gente pega é chocado. Se você fizer isso daí, você está tirando a única fonte fisiológica de manutenção vital do doente. Então, midazolam no trauma não é uma boa. Beleza? Vou falar dessas drogas. Essas minhas drogas do coração. Essas daí eu gosto e uso bastante. Ketamina. Ketamina é uma droga super segura. Que inclusive até para criança eu posso utilizar. Claro que não nessa dose. Essa dose para adulto, tá? 2 mg por quilograma. A infusão disso é uma infusão bastante lenta. Eu vou mostrar essa infusão, eu achei muito legal. Tenho muita amizade com o enfermeiro velho. E esses enfermeiros velhos, cara, a gente precisa tirar o chapéu para eles. Viu? Quando a gente fala em infusão lenta e contínua, a gente imagina algo assim, né? Certo? Infusão lenta e contínua. Se eu fizer isso aqui, eu induzo uma apneia prolongada no doente, por conta da ketamina, porque isso aí, infelizmente, é rápido. Ao contrário, se eu fizer isso aqui, ó, um gotejamento endovenoso. Caralho. Da hora, né? Mó da hora, né? Vocês não sabiam disso. Não. Pois é, nem eu. Aprendi semana passada. Eu achei sensacional, cara. Ninguém sabe disso, cara. Quem sabe é enfermeiro velho. É o Roberto que trabalhava com a gente lá, ele fazia no metoprolol e na adenosina, ele fazia assim. Filho da... O Roberto era foda. Por isso que eu gostava dele. Ele era Por isso maravilhoso. que eu gostava muito dele. Além disso, ele tem ação broncodilatadora. Saindo um pouco fora do ambiente do trauma, no ambiente de emergência clínica, é uma droga excelente para você poder intubar um levelsídio. Na asma grave, Tá bom? não respondeu às medidas iniciais, ela tem ação broncodilatadora. Inclusive, na manutenção pós-intubação, eu posso manter ketamina para esse doente ao invés de fentanil, porque é um opioide também. A ketamina também é um opioide. Tá? E ela causa dissociação. Isso é um efeito bem legal. E a gente que trabalha no SAMU, a gente gosta bastante de usar isso aqui, principalmente paciente psiquiátrico surtado. O maluco tá quebrando a casa inteira. Cara, 3 ml intramuscular. O cara vira uma manteiga. Fica, ó, pianinho. A última vez que eu utilizei, fui buscar um surtado lá que tava dando uma novidade absurda. Até os Michael já estavam dando novidade lá com ele. Falou, Doc, ó, sem condição, precisa dar um sossega-leão aí, ó, deixar 3 ml. O cara do nada fez assim, ó. Nossa, eu tô muito louco. Porque ele causa alucinação. Esse cara, ele falava que ele tava vendo dragão, cara, voando assim, ao redor da cabeça dele. É muito louco. Ketamina, beleza? A
minha droga principal do coração que eu uso sempre, tanto para emergências clínicas quanto para emergências traumáticas ou cirúrgicas, é etomidato. A grande vantagem de você utilizar o etomidato é justamente por não alterar o tonus cardiovascular. Ele não causa hipotensão. Ela não causa bradicardia. Não causa. Só lembrando que a gente só pode utilizar em choque distributivo. Então, choque anafilático, choque séptico, choque hipovolêmico, ok. Choque cardiogênico, não. Se você utilizar em choque cardiogênico, você mata o doente. Tá bom? Quanto aos bloqueadores neuromusculares, o mais utilizado, o mais difundido, o mais barato, succinilcolina, na dose de 1 a 1,5 mg por quilo. Essas doses, elas são as doses que a gente realmente utiliza, tá? Ela causa uma fasciculação da musculatura esquelética. Se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar uma musculação do succinil, vocês vão ver toda a musculatura esquelética aqui do tórax, da face, tudo começa a tudo começa a fascicular. No momento que para a fasciculação, pode entubar o doente que ele está molinho. Tá? Em ambientes de centro cirúrgico, principalmente, em alguns pacientes pode causar hipertermia maligna. É uma coisa um pouco mais rara, mas pode acontecer, por insuficiência adrenal. Você reverte isso com uma droga chamada dantrolene. E o risco de hipercalemia em pacientes grandes queimados, pacientes chocados e renais crônicos dialíticos, principalmente os dialíticos, não é uma droga legal. Nesses casos, você utiliza ropurônio. No ambiente pré-hospitalar, não é legal você usar o ropurônio porque ele precisa de refrigeração, não dá para ficar levando uma geladeirinha, né? É difícil. E também não gosto de utilizar o ropurônio no trauma por conta disso aqui. Lembrando que a gente está lidando com paciente chocado. O primeiro sinal clínico de pacientes chocados é taquicardia. Se eu tirar a única coisa que está mantendo esse cara vivo, eu termino de matá-lo. Então o ropurônio no trauma não é uma coisa muito legal. Pode ser usado, mas não é uma coisa muito legal. E não é utilizado com tanta frequência. Os tempos de ação de cada uma delas, a succinilcolina tem efeito, começa em 45 segundos após a sua infusão e pode durar até 10 minutos. O ropurônio começa, após a sua infusão, começa o seu efeito em 1 minuto, 60 minutos pode durar até 40. Então, o ropurônio ele leva a um bloqueio neuromuscular prolongado. Ou seja, isso aqui é importante você saber. Beleza? Isso aqui você vai ter que garantir uma via aérea definitiva e rápida. E não pode falhar. Usou o bloqueador, intuba. Legal? E as drogas de manutenção. Eu quero pedir uma errata aqui, tá? É de 1 a 4 micrograma quilo-hora, não miligrama, tá? Eu que errei no momento de digitar. É de 1 a 4 micrograma quilo-hora e o midazolam de 0,03 até 0,2 ou até 0,3 miligrama quilo-hora. Beleza? Isso para ser colocado em bomba de infusão contínua. Na UTI, por exemplo. Tudo bem? Um resumo de tudo que eu falei. Se alguém quiser tirar foto, pode tirar foto à vontade. Mas também está no plástico. Tá legal? Alguém quer tirar foto? Não? Vamos passar para frente. Como que a gente faz a preparação na UTI das doses de medicação de manutenção? Fentanil e midazolam, que é o que a gente mais usa, tá? Cada ampola de fentanil, cada frasco de fentanil tem 500 microgramas em 10 ml. A solução padrão que a gente utiliza são 2 frascos diluídos em 80 ml de soro fisiológico, colocados em bomba. Eu faço um volume total de 100 ml. 100 microgramas em 100 ml. Tá bom? Aliás, 1000 microgramas em 100 ml. Tem uma concentração de 10 microgramas por ml. Isso vai facilitar na hora da gente fazer o cálculo no final da aula. Me lembra de mostrar para vocês como é que calcula, tá legal? Midazolam, ipsilíteres. Cada ampola tem 50 mg em 10 ml, a gente dilui 2 em 80 e eu tenho uma solução completa de 1 mg por ml, ou 100 mg em 100 ml. Ninguém me perguntou, mas eu quis colocar essa aqui também. Isso aqui a gente usa bastante, inclusive em UTI, certo? Como que a gente faz a diluição? 4 ampolas de noradrenalina. Cada ampola de noradrenalina tem 4 mg em 4 ml. Tá? E a gente dilui 234 de soro fisiológico ou glicosado. Põe em bomba e coloca isso daí para correr. O volume total da minha solução é 250 ml. Nessa concentração, a concentração final é 64 microgramas por ml. Depois eu mostro como é que a gente calcula.
Bem? Afonso, tem muita diferença, tipo assim, entre o soro fisiológico e o glicosado? Tipo, Cara, porque dizem não. que glicosado é mais benéfico para o paciente. Eu Não. não consegui. Não Não faz diferença nenhuma, né? Nenhuma. Na Porque boa, tem médico que gosta só do glicosado, que fala que não faz efeito no fisiológico, mas nunca vi diferença não nenhuma é que não dele. faz efeito, eles acham que impregna melhor no parênquima neurológico. Não faz diferença. Tá. Tá? Na prática não vai fazer diferença, mínima diferença. Uhum. Aqui, o que a gente acabou de falar. Isso que a gente só está falando de fármacos, né? Nós falamos de vários fármacos aqui, inclusive. Eu quero que vocês guardem tudo isso, não só para a prova, mas também para a vida. Isso é importante de saber. Beleza? Mas voltando à via aérea, né? Nós estamos falando de via aérea. Então, pessoal, eu fiz uma sedação, eu entubei esse paciente. E agora eu preciso checar se o doente está bem entubado. Como é que você checaria se o seu tubo está bem posicionado? Primeiro faz a ausculta e depois o raio-x. Todo mundo está falando raio-x, vocês aprenderam coisa errada. Pessoal. Desculpa dizer, mas acho que vocês aprenderam uma coisa muito errada. Raio-x não serve para ver tudo. Tá bom? Eu desafio vocês a ficar olhando para raio-x de tórax e tentar achar o seu tubo. Dificilmente você vai conseguir achar o tubo. Porque dentro do tubo tem uma coluna aérea. E todo o ar em raio-x você não enxerga. O raio-x ele vai servir muito bem para você ver coisas radiopacas. Tá certo? Como CVC, como cateto venoso central, como dreno de tórax, outros dispositivos, mas não tudo. Não. Você não, calma, para chegar lá. Primeira coisa, clinicamente, que é tão importante quanto as outras coisas. Primeira coisa, ausculta. Você falou ausculta. Quais campos você vai auscultar? Pulmonar e... Antes do pulmonar. Hipogastro. Opa, hipogastro aqui embaixo. Epigástrio. Epigástrio. E o que você deve ou não auscultar aqui nesse campo? Não, o hidroaéreo é do intestino. Existe um som chamado borborígmo. Tá? Você não deve auscultar o borborígmo, porque se você auscultar borborígmo, significa que o tubo está no esôfago. E você está jogando ar dentro do estômago. Bem? É um nome feio, mas chamou borborígmo. E aí você vai auscultar os campos pulmonares, superior e inferiores. O que você precisa auscultar? Ruídos adventícios, simétricos e laterais. Clinicamente já serve para você poder checar se o tubo está presente? Serve. Mas existe um padrão ouro. E qual é o padrão ouro que a gente utiliza para saber se o tubo está bem locado? E não é o raio-x. Capnografia. Capnografia é o padrão ouro para saber se o doente está entubado de maneira adequada, sem alteração de lado, ou seja, sem seletividade de tubo. E principalmente saber se está dentro do pulmão. Para poder entender capnografia é bem simples. Se por acaso o tubo estiver no pulmão, no momento da expiração, a pressão de CO2 se eleva, certo? Sim ou não? Sim. Ou seja, é a curva ascendente do que vocês estão vendo ali no verde. Na inspiração, a pressão de CO2 cai. Se o tubo estiver no esôfago, eu vou ter essa curva? Não. Eu vou ter uma linha isoelétrica. Então, o padrão ouro para saber se está bem entubado ou não, se está no local adequado, capnografia. Poxa, mas eu nunca vi um capnógrafo. Não, gafanhoto. Nem todo lugar tem. No SAMU tem, no ARIA tem. Em centro cirúrgico, obrigatoriamente, todo centro cirúrgico tem, porque senão a SBA não permite que o anestesista anestesie para cirurgia. Em algumas salas de emergência tem, não são em todas. Tá? Onde que você coloca o capnógrafo? Você tem o tubo já espetado na boca aqui do doente e o corrugado, os tubos corrugados. Entre um e outro você coloca aqui o capnógrafo, encaixa de um lado, encaixa do outro no capnógrafo. Tem um fiozinho que leva até o seu monitor multiparâmetros e dá exatamente essa curva. Essa curva é para chegar no máximo de 40 a 45 milímetros de mercúrio, que é a pressão de CO2 normal de um pulmão saudável. Tudo bem? Checagem
checagem clínica e com fração de O2 expirado. Capnografia. Capnografia padrão ouro. Padrão ouro para saber se está bem entubado ou não. Até aqui, alguma dúvida? Não. Perguntas? Eu sei que está todo mundo cansado, mas mais alguma coisa? Não. Vamos para frente. E os cuidados pós-intubação. Confirmou, auscultou, está bem simétrico, não tem borburismo, pôs a capnografia está com aquela curva bonitinha que vocês estão vendo, fixa o tubo. Geralmente rimas 22 a 24 do tubo orotraqueal. Beleza? Coloca o doente para ventilar adequadamente. Eu preciso manter pseudoanalgesia, porque senão ele vai começar a pular, ele vai começar a brigar com o tubo. E reavalie a hemodinâmica desse doente sempre. Beleza? Um resumo, então, do que é a sequência rápida de intubação. Planejamento, pré-oxigenação, otimização, a sedação do doente, hipnose, com bloqueio ou não. Lembra da capnografia e dos cuidados pós-intubação. Se você fizer isso, você fez uma sequência rápida de intubação perfeitinho. Tá bom? Vamos lembrar daquele slide que eu tinha falado anteriormente? Para ser bem a careca. Consegui intubar, sem novidade. Não consigo intubar, mas consigo ventilar. Máscara laríngea ou ventilação com guedel. Tá bem? Não consegui intubar e não consigo ventilar, cricotireoidostomia. É justamente isso que você precisa fazer. E vamos falar sobre a crico. Tá bom? É um acesso cirúrgico de emergência. Por que eu estou escolhendo a crico e não estou escolhendo a traqueostomia? Ou seja, como um procedimento de emergência. Por que eu escolho a crico e não a tráqueo? Se a tráqueo, ela pode permanecer por mais tempo e a crico só pode permanecer por até 48 horas. E eu posso lesionar escolhendo voltar de você. Porque a tráqueo só faz em centro cirúrgico. A tráqueo só faz em centro cirúrgico. E por que só faz em centro cirúrgico? E por que eu escolho a crico como algo de emergência? Porque a via da crico é mais fácil. Para fazer a cricotireoidostomia, eu preciso de 4 ações. Para fazer a traqueostomia, eu preciso abrir 7 camadas. Qual que é mais rápido? A crico. Por isso que a crico é a escolhida para poder fazer num ambiente de emergência. Seja no ambiente pré-hospitalar ou no intra-hospitalar. Eu só preciso de 4 passos, tá? Um resumo rápido das indicações de cada um deles. Lembrando que a tráqueo a gente só vai fazer no centro cirúrgico após ter feito uma crico. Ah, eu posso escolher a tráqueo como primeira escolha? Não, no trauma não. No trauma você faz a crico primeiro. Até 48 horas você pode manter essa crico. Lesão de vias aéreas com possibilidade de estenose de traqueia. Por isso depois você vai levar para o centro cirúrgico para fazer a crico. Tudo bem? Vai fazer a tráqueo, perdão. Eu acho que eu aprendi com a tráqueo. Eu acho que no ATL 9, a minha edição falava isso, não falava? O quê? Que a escolha era tráqueo, que eu poderia fazer tráqueo. Não, desde o 9 eu já falava que era crico. Inclusive você podia escolher a crico cirúrgica, que é o que eu vou ensinar aqui, ou a crico por punção, que até alguns enfermeiros podiam fazer até ano passado. Aí depois o porém já não permitiu mais. Tá? Crico. Tá? Um exemplo aqui para vocês. Paciente politraumatizado, um trauma de face grave, chegou aí para vocês na sala de emergência com um tubo espetado na boca e uma guedel. Vocês têm certeza que esse paciente está bem entubado? Não. Você acha que a intubação foi fácil? Não. Olha o edema de face, olha a cara gordaça que esse cara tem por conta de edema. Vocês acham que a intubação foi lisa? Não. Existe uma chance grande desse paciente não estar entubado? Altíssimo. Muito grande, inclusive, tá? Esse é um caso real que foi trazido, não foi pelo nosso SAMU, eu estava na sala de emergência, pela cirurgia, e foi trazido por uma outra equipe, eu não me lembro que, acho que a equipe da concessionária, que trouxe esse TCE grave pra gente, tá? Inclusive ele tinha isso aqui é uma compressa, está tampando um ferimento porto-contuso aqui na mandíbula.
com instabilidade de mandíbula. Aí eu pergunto, instabilidade de mandíbula é uma das contraindicações de intubação orotraqueal, porque você não tem estabilidade das estruturas e não vai conseguir intubar. Esse cara estava com o tubo na boca, tipo snorkel, ventilando o quê? Nada. Estava parecendo tipo uma máscara laríngea. Qual é a conduta que a gente faria aqui nesse caso? Crico. Crico direto. Crico direto. Instabilidade de mandíbula igual a crico. Olha esse outro caso aqui, ó. Crico. Crico. Crico tirando a ostomia. Beleza? Olha o tamanho da língua. Tá sem estabilidade mesmo. Olha, veja se tem algum grau de estabilidade essa puta fratura de mandíbula que ele tem aqui. Nenhuma. Tá um buraco, No momento né? que você laringoscopar, cara, a mandíbula dele faz isso aqui, ó. O dente vai morrer na tua cara. Hipóxia. Por hipóxia. Não é pela fratura. Tem que ter hipóxia que isso pode causar devido ao edema de partes moles. Olha o tamanho da língua dele. Foi o que foi isso aí? Isso aqui foi um tiro na boca. Nossa. Uma tentativa de suicídio. Esse foi de um amigo meu, isso aí foi o que eu peguei. Isso aí foi. Tá. Ó que zica. Ô, professor, Oi? nesses casos também de... Não, pode dar. Pode falar aí. No final eu devo fazer pergunta, né? Nesses casos também de trauma de mandíbula, a gente já descarta a elevação de mandíbula, joga pro saco. Esquece, bicho. Já vai para muito direto, cara. Nem dá, né? Você vai levantar uma parte e outra vai ficar para baixo. Não adianta. Tá? Eu não sei fazer uma crítica, talvez não tenha tempo hábil para isso, um lugar não é uma cena, não dá para ficar, preciso ir embora. Tem algo que eu possa fazer para pôr a ambulância e correr? Nesses casos aqui, Nesses casos aí? não. É crico. Então você aprende a fazer crico. Você Senão- vai aprender a fazer crico. Pode ficar sossegado. Não tem como não saber fazer pelo menos Todo uma mundo crico. vai fazer no amiguinho. Vai fazer uma crico sim. No amiguinho. E eu vou fazer na margarida. Aí, ó, por isso que a Margarida tá aí desse Que ela jeito. não saiba disso, tá? Vamos aprender a fazer crico? Então vamos. Aqui, ó. Todo mundo palpando aí. Vocês todos. Pode palpar isso. Região cervical. Todo mundo. Também tem. Vocês vão palpar cartilagem tireoide, que é a maior. Cartilagem cricoide, que fica aqui embaixo. E um espacinho entre elas duas. É aí que você vai furar, amigo. Eu já achei aqui. Tem gogozão, né? Eu falei, quantos os homens é mais fácil, porque a gente tem um gogó maior, tá? A gente tem uma laringe maior, tá? As mulheres têm uma laringe menor, um pouco mais difícil, tá? Você palpar. Vamos contar quantos passos precisa para a gente fazer uma crico? Identificou, abriu, alargou, põe a câmera, acabou. É assim. Mole? Sim, é mole, é fácil. Conversal, é pescoço. A gente vai falar sobre isso. São apenas quatro passos que eu preciso. Identificou, abriu, alargou, cana. Eu consigo ventilar o doente. O doente não vai morrer por hipótese. Pode morrer de sepse, pode morrer do que ele quiser morrer, mas não vai ser por hipótese. Na prática, nós vamos tentar fazer uma prática disso aqui. Fechou? Tudo bem? E que cânula é que é essa aqui? Cânula de crico? Não, cânula de crico não existe. Não existe. Uma cânula de traqueostomia. Só que é uma cânula de traqueostomia menor. É uma 5 ou 6 French. Vou usar uma cânula de traqueostomia 5 ou 6 French. Para colocar um buraquinho pequenininho que é esse daí. Diferente de uma traqueostomia, que aí eu consigo colocar uma cânula mais grossa. Consigo colocar uma 8, que é mais taluda mesmo, e eu consigo ventilar com mais volume. Aqui eu não vou conseguir ventilar com enormes volumes, mas eu vou conseguir ventilar o meu doente. Por hipótese ele não vai morrer, porque depois eu levo ele para o centro cirúrgico e faço a tráquea. Beleza? Chega meu residente e fala assim: chefe, pelo amor de Deus, eu não estou encontrando a cânula de traqueostomia, o que eu faço? Põe tubo. Tubo 5 ou 6. Com a mesma técnica. Achou, abriu, alargou, põe um tubo. Como se fosse um snorkel, mas dentro da via aérea. Você consegue ventilar esse doente. Esse aqui foi meu amigo que fez lá no SAMU. Ele
ele entubou, ele entubou não, ele fez a briga do doente e começou a ventilar. No filme. E ventilou bonitinho. Tirou assim. E ventilou bonitinho, não é tampa de caneta, pelo amor de Deus. Não, é Ele porque fala- Falei. Nos filmes, né? O cara pega até o cartão de crédito. né? Plau. Eu vi o filme. Caneta Bic. Nunca assistiu John Wick, não? Já. Tirou. Ele faz no amiguinho, ele pega o cartão e É? tampa de caneta. É bom pra caralho. Tá louco. E Mas é uma colocou um mentira tubinho deslavada que Gravada. não dá pra contar, meu irmão. Ó, essa aqui foi a briga que eu fiz. Vocês lembram do vídeo passado? De um cara que tava pilotando a moto, perdeu o controle e deu um beijo no muro? Sim. Olha aí, ó. É ele? Ah, aquele caso foi o senhor que pegou? Ele morreu. Ele morreu. Mas não de hipóxia. Não foi culpa nossa. Não foi porque culpa minha. Aí, ó. Crico. A fratura que ele tinha, lembra aquela primeira figura? Era bem parecido com aquela primeira figura. Eu acho que o cara tinha um deforme, 1, 2. Mas assim, o cara destruiu a cara, né? O cara se destruiu a cara inteira. Mas aí, ó. O crico tirou o estomia. Isso é uma crico. Putz, mas ele tá com colar cervical. Como que você fez? Simples. A gente nunca tá sozinho. A gente decide o pessoal da enfermagem junto com a gente ou o condutor. Enquanto um tá aqui, abre o colar cervical, segura a cabeça. Enquanto segura a cabeça, eu estou fazendo o procedimento. Fez o procedimento, serviu? 4 passos. 4 passos. Identifiquei, cortei, abri, dilatei, cânula. Ou tubo. Tanto faz. Tubo. Começa a ventilar. Fecha o colar cervical. Simples assim. Ô professor, precisa dar ponto ou não? Sim. Sim. E é o que a gente faz é tipo bailarina. A gente vai aprender com isso aí. Tá? Eu gosto de fixar com bailarina. Tem gente que fixa de várias formas, dá um monte de nó assim e tal, mas tanto faz. O importante é manter o tubo preso. Aí o enfermeiro, que era o Léo, ele colocou um cordão, igual de tubo traqueal mesmo. Também seguro. O importante é só você manter ali fixo no lugar. Insufla o cuff e traciona. É uma via aérea definitiva? É. É. Tá abaixo da prega vocal? Tá. Tá com o campo balão insuflado? Tá. Tá acoplado na fonte de oxigênio? Tá. Então, a via aérea definitiva. São os 2 exemplos. São 3 exemplos que existem de via aérea definitiva. Tubo orotraqueal, crico e tráqueo. Só. Cânula de via aérea definitiva? Não. Cânula nasofaríngea? Não. E máscara laríngea? Não. Também não. Tudo bem? Pessoal, vias aéreas, falando tudo possível aqui de vias aéreas. Alguém que tem alguma pergunta? Não. Não acabou a aula ainda, mas se alguém tem alguma pergunta até aqui, pode perguntar. Aproveita agora. Beleza. Vocês lembram que eu estava falando para vocês que ainda no ar, ainda tem 2 coisas para a gente inspecionar? A região anterior do pescoço e a estabilização da coluna cervical. O que a gente vai procurar na região anterior do pescoço? Em primeiro lugar, a impressão da traqueia. Eu preciso ver a traqueia para ver se ela está desviada ou se ela não está desviada, se ela está centrada ou se ela está desviada. Se eu tiver um quadro de desvio de traqueia sem a presença de lesões locais e um tiro no tórax, que diagnóstico suscita imediatamente? Pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo. Nesses casos, eu entubo ou não? Não. Faz o quê? Tem que fazer o curativo em 3 pontos. Não é curativo em 3 pontos. Curativo em 3 pontos, você faz no pneumotórax aberto. De selo d'água? Não. Como? Toracocentese para descompressão ou de alívio. Aí você coloca a agulha, uma agulha desse tamanho, 3, 4 de polegada, no 5º espaço intercostal na linha axilar anterior. Você... E aí sim depois você volta em tudo. Tá legal? Por quê? Em primeiro lugar, por que o pneumotórax hipertensivo ele desvia a traqueia? Que o pulmão colaba. Não é por colabamento de pulmão. Não é. A pressão intrapleural, ela está tão alta, ela está tão grande, que ela está causando um desvio de mediastino. O coração está sendo deslocado para o lado contralateral. Isso faz com que leve a traqueia junto e muitas vezes apareça, inclusive, uma turgência jugular no mesmo lado da lesão. É grave? Porra! Muito grave. Por isso que, em primeiro lugar, você descomprime o tórax
ainda no ar, ainda consegue tratar o que você vem um baita no tempo. E se eu tiver um ferimento penetrante na zona 2 cervical, ou seja, o cara levou um tiro no pescoço, intuba ou não intuba? Vamos lá, pessoal, roda. Intuba ou não intuba? Intuba. Intuba ou não intuba? Intuba. Você acha que intuba? E você? Não intuba? E você? Você intuba? Você não? Acho que não. Por que você intubaria? Porque provavelmente você está com a aérea. Bom, você falou de uma maneira bem genérica, bem clínica, né? Agora fala igual cirurgião. Mas um tiro no pescoço. Depende, né? vai Depende da segurar. posição, é. É. Ele está desviando alguma coisa. Por que você não intubaria? Eu acho que deve ficar difícil para desviar. Está difícil? O ar vai, na verdade, eu acho que eu não intubaria, porque se ele tivesse um tiro no pescoço que está transfixando a Não, traqueia. não falei que era transfixante. Eu disse que é transfixante. Ele levou um Mas tiro no depende pescoço do- na zona 2. Zona 2 é essa região do esternocleidomastoide. E aí, intuba ou não intuba? Não Intuba! Intuba sempre! Sempre! Por quê? Por edema do local. Vai formar um puta de um edema aqui, vai deslocar a via aérea e vai obstruir a via aérea. E aí, você intuba o que depois? Você não intuba porra nenhuma. Adianta fazer crico depois? Não. Também não. Então, se você tem um cara com tiro no pescoço, intuba ele logo. Não perca tempo. Intuba rápido. Beleza? Deu para entender? Sim. Intuba sem. O cara levou uma facada no pescoço. Intuba esse desgraçado. Vamos fazer o pé. Por conta do edema que vai se formar na região do local. Então tem que intubar. Tá bom? Não esqueça disso. Muito bem. Falamos então de um diagnóstico precoce de pneumotórax hipertensivo que a gente pode fazer no ar ainda. Considerando se existe um diagnóstico precoce que a gente pode fazer também. Eu vou dar um exemplo. Você está com um paciente totalmente obnubilado também, está rebaixado o seu nível de consciência, a traqueia está centrada e você vê turgência jugular bilateral. E o doente está chocado. Diagnóstico. Tamponamento cardíaco. Perfeito. Tamponamento cardíaco. Eu preciso ter exatamente a tríade de Beck para poder fazer diagnóstico de tamponamento cardíaco? Não. 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 A tríade de Beck está presente em 25% dos pacientes. Não é em todo mundo que vai estar. Mas ele vai gerar um quadro de insuficiência cardíaca aguda, ou seja, um choque cardiogênico. Tratamento? Tratamento? Tem que tirar o sangue que está ali no pericárdio, né? Punção. Como chama isso? Pericárdio sem tese. Não. Pericárdio sem Quase. Qual? tese. Pericárdio sem tese. Pericárdio sem tese ou punção de Marfan. A gente vai treinar isso. Fica tranquilo. E posteriormente janela pericárdio. Eu lembro do Geraldo falando Bom, assim. janela pericárdio. Tive o cara com Ou seja, no ar eu já Geraldo. consigo fazer diagnóstico precoce das coisas. Gabriel. Consigo fazer Aí ele não diagnóstico tá nem mexendo precoce muito lá. só olhando a região cervical. Bom isso, né? Bom. Dúvidas? Será que tá vibrando até hoje? É, tá com medo. Vai cair na prova? Vai. Mordendo a língua com os chicletes ali. Tava segurando a língua. já. Estabilização de coluna cervical. A colocação do colar cervical em 2 socorristas. É desse jeito que a gente faz. O paciente está ao solo, um socorrista de frente ao paciente segura a cabeça e a cara do doente com as 2 mãos bem espalmadas, o outro aplica o colar cervical. É exatamente essa mesma posição para intubação orotraqueal para a realização de um trigotiroidostomia. Beleza? Um segura aqui, enquanto o outro abre o colar cervical e faz os procedimentos e depois fecha. Beleza? E quando nós estamos em um ambiente intra-hospitalar e o doente já chegou para você, já chegou com o colar cervical aplicado, se o doente estiver consciente e orientado, como por exemplo, um garoto, um paciente de sexo masculino, 24 anos de idade, caiu e tem uma escoriação no joelho, mas ele veio em protocolo do trauma, porque o SAMU vai trazer o protocolo do trauma para você. Ou seja,
colar cervical, headlock, totalmente pranchado, totalmente imóvel. Como que você faz a avaliação da coluna cervical em pacientes conscientes e orientados? Se ele está conversando, você vai chamá-lo inicialmente. Ô, como é que você chama? Você lembra de tudo que aconteceu? Aí eu lembro sim, eu fui fechado pelo carro, aquele desgraçado fechou, e eu caí da moto e ralei meu joelho. Tá doendo pra caramba meu joelho. Beleza. Você já sabe que a via S não precisa se preocupar. Beleza? Você vai segurar a cabeça dele com a mão esquerda, vai soltar o colar cervical com a mão direita e vai palpar a coluna. Você vai procurar crepitação ou dor no momento em que você estiver palpando a coluna cervical desse doente. Se ele não se queixar de dor, vira a cabeça para um lado, vira a cabeça para o outro. Se não tiver déficit neurológico e não tiver dor nenhuma a essas movimentações, pode tirar o colar cervical. Agora, se o doente estiver rebaixado no nível de consciência, nunca tire o colar cervical, porque você perdeu o parâmetro da fala para verificar se ele tem dor na palpação. Então, nesses casos, nem precisa abrir o colar cervical. Se o doente estiver rebaixado, você pode abrir o colar cervical, pedir para alguém segurar para você poder entubá-lo. Fecha e leva para avaliação radiológica. Tudo bem? Beleza? Avaliação radiológica cervical. Raio-x do perfil ou tomografia. Bom, aquela imagem, eu vou mostrar uma imagem já para vocês. Então essa aqui é a síntese do ar, tá? Garantia de perviedade de via aérea e estabilização de coluna cervical. Lembrar de olhar a região anterior do pescoço. Resumo da aula. É só isso que você precisa fazer no ar. Apenas. Só isso. Mais nada. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Ótimo, a aula não acabou. Quero mostrar só algumas coisas interessantes e reais. Vocês falaram que Professor, depois o senhor pergunta pro Geraldo, uma vez que ele foi no. Eu acho que ele estava atendendo nos Estados Unidos. O Geraldo é um professor da gente que era cirurgião. Aí ele estava nos Estados Unidos, aí ele colocou que ele estava tirando plantão lá, tal, cirurgião, aí beleza. Chegou um cara com um sobretudo, daqueles bem grossão e tal. Aí a enfermeira foi chamar ele lá na sala, ele estava no conforto, foi chamar ele branca. Aí falou assim, tem um cara lá na frente, você precisa ver. Aí ele chegou lá, o cara tava com aquele sobretudo e tal. Aí ele olhou assim e falou, qual o motivo do desespero todo? Aí a enfermeira pediu pra ele abrir o casaco. Quando ele abriu o casaco, tava só uma faquinha assim, tuf, tuf, tuf. Ele olhou assim e falou, ainda bem que você não tirou. Exato. Você tira a faca? Não. O que você faz? Você manda pro centro cirúrgico. Só tira em centro cirúrgico. E se está pulsando desse jeito, é porque acertou o quê? Alguma artéria. Pegou o ventrículo. Acertou o ventrículo. Tá? Se acertou o ventrículo, esse negócio eu gosto de falar. Eu tive um caso desse aí. Isso foi uma palavra, tá, gente? Tesão fazer esse disso. Você abre o tórax, você usa um afastador chamado finoqueto, que vai abrir as costelas nessa posição. Você puxa o coração para você, abre o pericárdio. E a faca espetada ali. Abre o pericárdio. O que você faz? Deixa o dedinho do seu residente ali perto e vai tirando a faca. No momento que tira a faca, pum, o dedinho do residente você põe ali. Eu falo, não tire esse dedo. A sua vida depende do seu dedo aí. Obviamente. Pressão. Não, imagina. É tranquilo. Eu não pressiono meus residentes. Não. Imagina. Tá bom. Eles me adoram. Não tire o dedo daí. Para não deixar o dedo do residente, digamos que você não tem um residente. Tá? Às vezes não tem residente. O que você pode fazer? Sonda Foley. E sonda vesical mesmo de demora. Tá? Sonda Foley, insufla e traciona. Para te dar tempo, e aí clampa aqui a saída para não guichar sangue na sua cara. Tá? Para te dar tempo de preparar o fio para você poder suturar o ventrículo. Cara, ponto do ventrículo. É uma delícia. Eu adoro dar ponto do coração. É maravilhoso. Você faz um ponto em U e fecha. No momento que o nó já estiver pertinho, desinsufla o cuff e vem tirando a sonda. Vem tirando e vem apertando, vem apertando, apertando. Pontinho de prolene. Cara, da hora. Porra, bom pra cacete.
Eu vi na série ontem, Vou Problema mostrar uns 70. casos interessantes. Legal. Isso aqui aconteceu de verdade, foi comigo, inclusive, também, né? Pra variar, né? É frio do cacete, sou eu aqui, ó. Tá? Isso aqui aconteceu em janeiro. Em janeiro desse ano aqui, a madrugada de sábado para domingo, era umas 3h30, quase 4 horas da manhã, fui chamado, chamaram a Alfa, na verdade. Na rodovia dos Bandeirantes, o pessoal de laranja aí é da concessionária, da CCR, lá da Autoban, eles pediram apoio da Alfa, e grande parte deles trabalha lá com a gente, eles já falaram, ô Doc, chegou um caso que você gosta. E eu falei, então tá bom. Tá vendo esse carro tá com a roda pra cima? Uhum. É uma Fiorino. 2 indivíduos do sexo masculino, em torno de 24 a 26 anos de idade, dirigindo, um deles embriagadíssimo, conseguiu capotar o carro no plano. Não me pergunta como eles fizeram isso, amigo, porque eu não sei te responder. Foi uma verdadeira proeza, viu? O cara conseguiu capotar o carro no plano. Aí estavam os Maias ali O banco do carro tá do outro lado, né? também. E tinham 2 pacientes. O primeiro deles urrava, gritava, xingava, o cara estava todo ensanguentado na cara, mas conversando normalmente, sem confusão mental, xingando todo mundo, mas sem confusão mental. O outro estava quieto. O quieto é o que me deixou intrigado. Falei, porra, não é possível. Um cara capotado assim, um cara quieto, algo de errado não está certo. Obviamente você vai ver o cara que está gritando primeiro. O cara está gritando. Uma das coisas que você faz é, viu que tem patência de via aérea, o cara está consciente, algo confuso, que estava chapado, beleza. Foi entubar? Não. Mexe o braço, mexe a perna, tá, mexeu os 4 membros, fechou. Vamos lá no quietinho. E aí, amigo, o que aconteceu? Cara, capotando o carro. Você se lembra de tudo que aconteceu? Não, eu lembro sim. Mexe a mão. Levanta o braço. Eu não consigo. Hack medular? Existe uma coisa que a gente, costumeiramente, a gente não procura isso. Mas no momento em que o cara não consegue mexer o braço, nem mexer a perna do que você mandou, se for homem, pode olhar. Priapismo. O que isso significa? O cara estava com o pênis ereto. E o que isso significa? Fratura cervical. Olha a fratura cervical que louco. Tá, né? Com encavalamento de vértebra. Isso aqui é um trauma raquimedular. Trauma raquimedular alto em homem dá priapismo. O cara fica de pipi duro. Você não vai ficar olhando sempre isso aí, mas te chama atenção se o cara não mexe os membros. Ele tava de shorts, dava pra ver. O cara tava com priapismo. Falei, puta merda, TRM. Dito e feito. Olha aqui, ó, a puta fratura que tem aqui. Olha o desalinhamento de coluna cervical que ele tem, ó, com invasão do canal medular. Esse moleque estava tetraplégico. Quando a gente chegou, ele já estava tetraplégico. Colar cervical, vias aéreas estavam pérvias, estava consciente orientado, partiu o Unicamp. Mandamos ele lá para o Unicamp. Na Unicamp, o pessoal da neurocirurgia abordou. O que o pessoal da neurocirurgia faz nesses casos? Cirurgia para estabilização da fratura, coloca placa, parafuso. Estabilizou? Estabilizou, só que esse cara evoluiu com choque medular. É uma alteração hemodinâmica importante por lesão de medula. Morreu em 2 semanas. O mesmo cara lá, que eu estava atendendo lá no meio da rodovia. Então essa aqui é uma avaliação radiológica, tá? Quero mostrar um outro. Esse aqui foi tenso, cara. Esse aqui foi tenso pra cacete. Olha que beleza. Nossa, inchados são um pouquinho. Paciente obeso, vítima de queimadura em face. E aí, intuba ou não? Intuba? É? Boa Logo. sorte. Boa sorte, faz o Lemon. Ô Lemon, faz o Lemon. Ele é o 332. E aí? Ah, mas tem que tudo. Então, crico. Crico. Vieram Cara, foi a definitivo. crico mais difícil que eu fiz na minha vida, bicho. Olha o tamanho do pescoço. E esse maluco tava a pururuca, né? Peitãozinho Ei, não embaçado. tava? Olha, o cara Derretido. tá pururuca, porra. Bicho, eu precisei tirar uma rolha aqui, cara, de demo pra poder chegar no pescoço dele. Foi tenso. Porra, demorou um tempo.
consegui fazer a clico, ventilei o cara. Esse cara morreu depois de insuficiência renal na UTI de Queimados. Mas pelo menos não morreu na minha mão. Então nem sempre se entuba. Avalia primeiro, tá? A conduta inicial, a conduta mais voluntária possível é você entubar. Mas avalia primeiro se é possível você entubar. Olha o tamanho da boca dele. Você acha que cabe 3 dedos ali? Olha o edema que ele já está na face. Mala cabe um. Olha aqui a distância do pescoço. O cara é obeso. E ele tem todos os preditores de uma via aérea. Normalmente não tem impossível pescoço de quando é entubar. gordão assim. Grigo. Deixa eu mostrar esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Esse aqui foi o que atendi. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem um corte na cara. Aqui, ó. né? Não só o corte na cara, né? Mas chama um pouquinho a atenção. Olha a posição dos dentes dele. Sabe Isso é que tá uma facada? posição normal? Não, Tá pra baixo. desceu. Isso aqui é uma fratura de maxila, um Lefort 1. Existem a classificação de Lefort, isso é Lefort, tá? Lefort 1, você tem uma fratura linear de maxila que faz com que os dentes caiam. Fratura Lefort 2 é uma fratura piramidal vindo do assoalho da órbita até a maxila. E o Lefort 3, que é a lesão mais grave de todas, que é a disjunção crânio-facial. No meio da órbita para baixo a cara cai. Os dentes. Lefort A 3 gengiva de cima caiu. O bloqueio, chapado, bateu com a cara, o capacete dele só tinha aquela proteção do crânio, a face estava desnuda, né? Não tinha aquela proteção aqui embaixo. Tipo de Ele bicicleta. chupou a cara contra um caminhão parado. E aí, entuba ou não? Não. Crico. Não, crico. Crico, direto. Foi pra crico também, isso aí foi uma crico até que tranquilo. Uhum. Esse sobreviveu. Sobreviveu, ufa. As essa é pais Senão eu ia começar a achar que todos os teus pacientes estão morrendo, meu irmão. Mas também eu só pego coisa filé, né? Só pego filé. Esse aqui morreu também. Esses caras vão direto pra buco, né, Maxine? Primeiro você Uma vai vez fazer sofri uma acidente na avaliação rodovia, biológica, foi o doutor que chegava e falou, não, você É, não. pelo amor de Deus. Você socorre e morre. Jesus para baixo e não tiver nada, vai direto para só para tomo de crânio. Fez a tomo de crânio, não tem absolutamente nada, aí a gente chama a avaliação do tá? Você tem que descartar as outras lesões inicialmente. Falei da laringoscopia, né? Falei da classificação de Cormack, né? Uma criança. Mas não é um trauma, tá? Eu queria mostrar o que é um choque anafilático. Não tem como. Provavelmente ou o uso de alguma medicação do qual ele era alérgico, de pirona, por exemplo. Se você for alérgico de pirona, pode causar isso aqui. E aí, tuba não? Não. Nem dá. Falta uma dali. Mas até na crico fica difícil também, né? Cara, pior que não. Porque eu peguei uma de 40 anos, faz 2 anos. Ela acabou falecendo com a gente. Era choque por camarão. Ah, que merda. E a gente tentou entubar, não conseguiu. A doutora tentou, só que ela era tão obesa que você não conseguia atingir a cartilagem dela. É igual aquele Você não pulga, conseguia, né? você não consegue. Daí ela acabou falecendo. Você entendeu? O nome de hipóxia. Por hipóxia, é. Nem foi trauma. Nos que você consegue entubar, choque anafilático, caso de choque anafilático, olha como é que fica. Isso daqui é um Cormack 1. Lembra da classificação de Cormack que eu mostrei? Eu consigo ver epiglote, eu consigo ver pregas heteroides, eu consigo ver pregas vocais. Só que tem um pequeno detalhe. Olha como é que estão essas pregas vocais. Totalmente dilatado. Tudo problema, né? E aí, entuba ou não? Passa com o seu guia? Entuba logo, porque senão você não vai entubar mais porra nenhuma, meu irmão. Entuba logo. Passa o tubo logo nesse maluco aí. Senão acabou. Tem fio guia no... Você pode utilizar fio guia e o que eu mais gosto de utilizar no trauma, seja no ambiente pré-hospitalar ou no intra-hospitalar. Bugie. Ele é melhor até que o fio guia. Semana que vem eu vou trazer o Bugie. Eu tenho um Bugie, inclusive, domingo. Vou ensinar até você, ou vocês compram um Bugie ou até, não quero comprar, quero fazer um. Eu ensino a fazer. Ou eu Tabajara. No Covid, filho. Foi o que A gente teve que improvisar, cara. Mas não é, eu não gosto de chamar de gambiarra. Eu gosto de chamar de artifícios técnicos e engenharia alternativa. É bem diferente. É bem mais bonito.
né? Foi aquela clínica do cara que meteu o dedo. Da moto. Pessoal, alguma dúvida? Não. Tudo certo? Tirando o gelo. Eu deixei então para vocês subir as aulas da semana passada. Esta aula já está presente já no Flash. Já subi mais 2 livros para vocês, tá? Que é o ATLS 11 inteirinho, ele está em inglês, mas está inteirinho, e o WALS, tá? Que é o manejo de via aérea difícil. Beleza? Tudo bem? Vamos então para a presença. Na semana que vem, a gente vai ter um monte de prática. Vai ser só prática de intubação, de colocação de colar cervical, headbox, esse boneco fica perdido. Vocês também. Tô suado. Hã?